Olá, jovem adventista, além do Junta Panela é o título da nossa lição do dia de hoje. O autor da lição começou introduzindo o nosso estudo na questão de como que atualmente tem cada vez mais aumentado em nosso meio a divisão das pessoas em bolhas, que podem ir da etnia à posição política. Eu me lembro que assisti a um vídeo que mostrava um monte de pessoas que não se conheciam, só que pela forma que eles se vestiam, dava para notar um detalhe interessante, que uns eram roqueiros, outros eram religiosos, outros representavam outro grupo da sociedade e assim por diante. Ali naquele vídeo era nítido essa divisão de grupos, ou bolhas, assim como o autor da lição mencionou. Daí, os organizadores pediram para que quem gostasse de certo assunto fossem para dentro da demarcação no chão. E assim foi. Depois foi pedido para aqueles que entraram na área demarcada voltassem para o lugar de origem, saíssem ali daquela área demarcada. Só que depois foi pedido para que quem tivesse passado por tal experiência na vida fosse para o quadrado ali, E assim outro grupo de pessoas foram para dentro daquele quadrado e assim foi acontecendo cada vez que os organizadores fossem solicitando isso para eles. O que chamou a atenção no vídeo foi o fato de que as pessoas que iam entrando na área demarcada no chão não eram todas as pessoas que pertenciam à mesma bolha, que se identificavam pelas roupas, mas sim um pouco de pessoas de cada grupo. E o autor da lição nos levou a pensar sobre o fato de que, da mesma forma como há essas divisões, de uma forma geral, infelizmente dentro das igrejas também acontece isso. Só que ao olhar para o fundamento deste sacrifício ter sido estabelecido por Deus, vemos que até mesmo através do significado do nome deste sacrifício, nós podemos compreender a essência do que Deus quer nos ensinar através desse rito. Ele quer nos ensinar que devemos ter paz uns com os outros, ter completude e também bem-estar, assim como o autor da lição nos mostrou. A união é algo tão poderosa que podemos ver como o povo, depois do dilúvio, estava tão unidos, que foi necessário Deus intervir na situação para que eles não se autodestruíssem. Eles estavam tão unidos num propósito que se eles continuassem naquele ritmo, poderia ser pior para eles. Se aquele povo que estavam unidos em um propósito sob a influência do maligno estavam conseguindo conquistar resultados expressivos, imagina se nós, o povo de Deus, imagina se nós se unissem num só propósito e buscássemos a Deus de tal forma que se submetêssemos completamente e exclusivamente a Ele, não seríamos capazes de realizar. Nós, como cristãos, não podemos olhar para nossa igreja e separarmos grupos. Não estou falando de faixa etárias e nem questão de gênero masculino ou feminino. Eu estou falando de panelinhas que se formam dentro da igreja ou até mesmo alguns únicos indivíduos que se levantam quebrando o princípio da comunhão. A única panelinha que incentivamos na igreja é o Junta Panela, assim como o título da nossa lição do dia de hoje sugere, E de uma forma semelhante ao que a oferta dos sacrifícios pacíficos ali, ou de comunhão, ordenava a se fazer. Essa oferta de comunhão era uma oferta realizada ou por voto ou por ação de graças. Era a única que era permitida ao ofertante ingerir parte do alimento sacrificado, que inclusive essa oferta era dividida em 3 partes: a do ofertante, a do sacerdote e a parte de Deus. A parte de Deus era oferecida a gordura da oferta queimada no altar. Ao sacerdote era entregue o peito do animal e a coxa, e ao ofertante, que comia juntamente com a família dele e até mesmo de algum estrangeiro que estivesse com ele na casa dele, era distribuído o restante. Ou seja, a família ficava com contrafilé, a alcatra, o miolo da palheta, a bola da pá, enfim. Vemos que o consumo de carne era permitido e ainda é permitido, desde que seja feito seguindo as orientações de abate do animal, conforme as escrituras sagradas orientam. E se a carne não é sacrificada assim como se segue as orientações de Deus, não podemos consumir tal alimento. E para tristeza nossa, infelizmente, as carnes que são vendidas na maioria dos açougues não são abatidas da forma como Deus estabeleceu e não são consideradas como alimentos limpos, assim como os judeus nomeiam, kosher,
ou kasher, né? Não sei como é a forma como se pronuncia, mas eu sei que você vai entender muito bem o que eu expliquei. E voltando para o rito do sacrifício, quando o ofertante comia do animal sacrificado juntamente com os agregados da família e da casa dele, estava querendo ensinar que aquele momento deveria ser um momento muito especial, deveria ser um momento de alegria, de satisfação, que celebrava uma conexão pessoal com o Senhor e uma estreita comunhão e união uns com os outros, assim como devemos seguir essa mesma essência nos almoços dos junta-panelas que fazemos, né? E assim, né, aquela experiência que eu contei, realizada ali pelos organizadores, né, onde pediram para que aquelas pessoas entrassem para aquela área demarcada, ao final do vídeo, né, as pessoas viram o quanto elas tinham de comum na vida delas. E assim elas viram que os grupos, as bolhas que nós fazemos, nós não devemos fazer isso nas nossas vidas, porque o que nós temos de comum, de igual com as outras pessoas que fazem parte de fora da nossa bolha, é muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que é postado aqui diariamente da lição e para você poder participar também, realizar o seu estudo diário. E não esqueça também de compartilhar essa lição com a classe jovem da igreja que você frequenta. Whindeson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. Além do Junta Panela é o título da nossa lição Jovem Adventista.